Olá pessoal, bem-vindos ao canal Autismo para Todos. Antes de qualquer coisa, curta, comenta e compartilha para a gente ampliar os horizontes sobre o autismo. Falamos muito aqui, várias situações eu fico falando sobre questões muito concretas. Quando a criança quer alguma coisa, sobre imitação, sobre pedir, sobre substituir comportamentos, né? Como o ambiente influencia no comportamento e a gente não tem muitas vezes esse olhar ou detalhe, né, o olhar. E falamos sobre essa questão sensorial. Então precisamos nos aprofundar um pouco e falar sobre as atividades sensoriais para melhorar essas respostas que o autista dá para o ambiente. E o ambiente é você, é o até um ambiente onde não tenha pessoas e ele sinta alguma coisa, ele precise agir e como agir corretamente, né? Então, é muito ampla a questão sensorial, porque ela envolve todos os sentidos, né? Ela envolve todos os sentidos. Mas a questão da propriocepção, que eu sempre falo aqui, né? Uma coisa é você pegar essa bola e saber o quanto de força apertar e o quanto você vai apertar um copo de cristal na hora que entregarem você e você for segurar, né? Isso faz parte das percepções do ambiente. E temos respostas corretas para uma ou outra situação, né? A gente não aplica a mesma força. Então, essa regulação de resposta com o ambiente, ela tem que ser observada no autista para ele ter essa amplitude de comunicação, aumentar esse repertório, né, de conhecimento do próprio corpo. Então, é muito importante essa questão. E você tem inicialmente que, antes de fazer qualquer exercício que você veja que, eita, fazem isso com tal autista, fazem isso, eu vi alguém fazendo isso, você tem primeiro que, né, os profissionais vão fazer isso, né, mas você pode colaborar. Então, tem que observar qual é o perfil sensorial. Ele busca sensações, ele se esfrega, ele olha a sombra, ele precisa raspar-se em algum lugar, ele precisa apertar, ele precisa de um lençol mais pesado para conseguir dormir mais rápido e dormir bem. Ele precisa de abraço para sentir forte. Ou ele precisa leve porque o forte incomoda. Ele não se preocupa com música alta e se preocupa com a música baixa. Um rock pesado parece não existir. Uma música clássica à distância tira o sono. Então, às vezes parece e não é. Então você tem que ver, trocar, inverter, aplicar naquele ambiente, fazer testes, né, para descobrir se realmente é aquilo. O simples fato de uma música alta incomodar não quer dizer que ele é sensível à música alta. Ele pode estar com calor, ele não fala. Você perguntou se ele está com sede, você comentou que está muito calor, você falou ao telefone com alguém sobre alguma coisa e ele está processando aquelas informações. Você disse que ia para algum lugar e está demorando, ele está ansioso. Aí alguém liga uma música e ele dá um grito. Isso foi a música? Não foi. Foi a construção de dezenas de estímulos que o desestabilizou. Ele tem um antecedente construído anteriormente. Não foi do nada. Então, não dá para traçar isso aí. A criança, por exemplo, que fica na ponta do pé, ela pode ter um problema motor ali. Ela pode ter encurtamento de tendão e não necessariamente uma sensibilidade ao toque do piso, a sensação do próprio peso no calcanhar, né? A pele sensível à textura lisa e fria daquele ambiente, onde ele preferiria estar pisando na areia, na pedra, em algo mais quente. Então, vejam que a amplitude e o feixe é muito largo. Isso tem que ser observado, tem que se buscar. Se ele precisa
né? Se ele tem uma busca tátil, ou se ele é muito sensível àquilo para poder aplicar, para poder ir aproximando dele essas questões, pouco a pouco, para ele ir suportando, aprendendo e dando respostas corretas, né? Então, a criança não gosta da areia. E ela não gosta porque isso traz diversas sensações ao corpo, né? Então a resposta dela é gritar, é chorar. A resposta pode ser ficar calado, não conseguir expressar-se. Você se incomoda quando ela bate, né? Aquele autista bate, tem um grande problema. Esse não bate, esse fica calado. Esse está sofrendo mais do que aquele. Ou vice-versa. Não dá, né, para ter uma receita, um quadrinho diagnóstico pronto para eles. Temos que ter muito cuidado com essas questões, né? Por isso que a gente tem que, o lema é compreender, né? Então, se introduz gradualmente, no exemplo que eu estava dando, nessa areia, né? Se eu comprar um amor de areia, espalhar aqui, então vamos botar ele aqui sentado, ele corre, ele nunca mais, se ele vê você novamente, ele já procura na sua mão a areia. Então, isso é introduzido pouco a pouco, né? O meu não gostava daquela... Esqueci o nome daquela meleca. Vem nos potezinhos, tem várias cores, né? Esqueci o nome daquilo agora. Fugiu a mente. Mas ele... Gosmento, né? Que às vezes a pessoa usa até para limpar teclado, notebook e tal. Então, aquilo ali, eu abria, ele olhava. Eu deixava cair no joelho dele e pedia desculpa. Eita, caiu. Tirava logo, levantava, saía. Até, pouco a pouco, dentro, com um brinquedo dentro, para ele tocar, ele pegava uma coisa para tirar, ajudava com a ponta do dedo, até chegar o momento em que ele pegou e brincou muito. Colocava dentro dos carros, teve coisa que se perdeu de tanto que ficou lá dentro e ressecou, né? Isso faz parte. Então a coisa tem que ser pouco a pouco. Som, música, areia, pessoas, a luz, o vento, né? As temperaturas. Você vai introduzindo do jeito que você conseguir essas coisas pouco a pouco, né? E de forma muito contínua, né? Tem que ser uma introdução gradual, para que pouco a pouco ele vá interagindo, né? E durante essas atividades, ele já está sendo estimulado por uma coisa que não é muito a praia dele, mas o cérebro dele está ocupado com aquilo. Então você fala o mínimo possível, né? Fala durante a atividade com troca de turnos. Foi sua vez, agora é minha vez. Se ele também está prestando aquilo, só gosta só para ele. Minha vez e sua vez, né? Há momentos em que você fica em silêncio, outra vez você fala, né? Tenha muito cuidado com reforço enquanto elogio, né? Porque às vezes a criança, ela já está... A festa, ei, parabéns, você pegou, né? Alguns podem amar, outros podem se desregular imediatamente. Então você é que vai ver de um por um, né? Se o meu, quando vai escrever agora, né, ele está copiando, ele ainda não faz uma leitura, mas ele está copiando. Então, quando ele começou, tinha um elogio, né? Tinha um reforço, na verdade, né? É um reforço. O elogio enquanto reforço. Mas agora ele não precisa mais. O reforço é social. É um auto-reforço. Ele gosta de... Chegou ao ponto de gostar de fazer. Então, ele já não precisa do reforço externo, né? Dentro dele já tem esse reforço. Então, as coisas que vêm junto também ali durante aquela atividade, ele está mexendo em alguma coisa, tem várias cores de areia, tem umas areias que são várias cores, então você vai brincar com aquela areia, para ele tocar naquela areia, ele já está tocando, chega um momento em que ele quer a outra cor, a verde, a vermelha, e ele grita, você sabe que ele quer a outra cor, né? Cabe um suporte, a ponte que é o verde, a ponte apontou, você usa para ele conseguir apontar, olhar para você, né? Você coloca na linha do olho, para ele pedir, para ele falar a cor, falar areia. Então, você introduz isso como uma busca sensorial
e ao mesmo tempo não deixa de fazer as outras coisas que estão dentro do plano que ele precisa. E ao lado disso, você pode, para não ter ansiedade, você pode utilizar, né, antes ou durante as atividades, imagens, né, concretas, né, figuras da atividade que vai ser feita, né, da atividade que ele está fazendo, bota antes, durante e depois, né, para ficar na cabeça dele ali o concreto, né, de tudo que você está fazendo. E essas atividades ali, que eu falei de areia, falei de pessoas, falei de sons, é muito amplo. Você pode pegar chá, fazer alguns chás que tem um cheiro, né? Alguns são mais calmantes para crianças mais agitadas, uns despertam mais aquela criança que precisa de uma busca sensorial maior. Então, você faz um chá em que você vai molhar ali em algum tecido, que vai ter alguma brincadeira, que ele vai pegar no tecido, vai ter aquele cheiro, né? O meu, quando tem muita brincadeira com fruta, para ele conseguir tocar nas frutas, né? Inicialmente com casca, depois descascadas, né? Muitas vezes ele não tocava, mas ele viu, ele sentiu o cheiro, né? Caiu em cima da pele dele. Então, essa coisa aí, pouco a pouco, né? Às vezes a criança é muito de morder, porque ela precisa, né? Ela precisa do morder, né? Ela precisa aqui. Ela precisa pegar alguma coisa. Às vezes ela morde as pessoas que ela tá, né? Ela gosta de olhar, ela às vezes queria dar um abraço, mas não é a resposta que o cérebro dela aprendeu. Então ela vai e morde. Não somos eu e você brigando e eu mordo você. É diferente, né? Muito embora seu filho possa aparecer mordido por um autista vindo da escola ou na rua, né? Então, esse morder foi por uma busca sensorial, né? Então, cheiro, sabor das coisas, textura, lixa, bucha, tampinha, né? Com essa parte para cima aí colada em alguma superfície, em algum tapete, fazer um tapete sensorial, alguma coisa de borracha, uma borracha forte, aí uma borracha que tenha substâncias que ele possa, né, colocar na boca, feito de um material, né, que não tenha substâncias nocivas, então, para ele morder, né, coisas para ele mastigar, que sejam seguras para não engolir, trabalhar com chocalhos, para ter atenção, para ter o som, para procurar, brincar com lanterna, né? Ele vai ver as luzes. Tem uma lâmpada, outra que você compra que faz um brilho, que você liga durante alguns instantes, ele corre, você desliga, amanhã de novo. Tinta, ele não gosta de se sujar, mas você pode pegar luvas fortes e colocar cada dedinho uma cor de tinta, fazer um pequeno furo para sair um pouquinho ali para ele pintar, né? Colocar nos pés, cobre os pés dele com alguma coisa para ter tinta em cima de uma superfície. Você vai segurar ele e ele vai espalhar essa tinta em algum lugar. Vai ser excelente. Vai ser muito, muito bom. Então, você pensar, execute com segurança. Ok, gente? Para não ter acidente. Eu pensei nessa questão da tinta, agora eu fiquei empolgado. Ok? Um abraço em todos. Tudo de bom. Tchau, tchau.